E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje começamos a gravação aqui da nossa live semanal um pouquinho mais cedo e também pretendo ser breve. Começamos aqui pela internet, que é uma coisa maravilhosa. Eu tenho para mim que a internet foi, se não a melhor, uma das melhores coisas que Deus nos abençoou nos últimos anos aí, como Igreja do Senhor, como povo de Deus, porque a internet ela serviu para várias coisas. Uma das coisas que ela serviu é para acabar com o comércio ilegal na igreja. A internet contribuiu muito para isso, porque algum tempo atrás o cidadão gravava um CD e queria vender por um preço absurdo. Eu sei que a pessoa trabalhou, ela gravou, juntou uma grana, mas muitas pessoas e fez o seu trabalho e merece ter a sua recompensa, porque a Bíblia diz que digno é o operário do seu salário, que uma pessoa jamais deve negar o salário ao trabalhador. Mas muitas pessoas estavam no mundo e não faziam mais sucesso no mundo e vinham para a igreja e queriam gravar CD gospel e fazer comércio em cima daquilo. Outros faziam programas e colocavam uma mensagem, uma pregação, e quando a pregação começava a ficar interessante, cortavam a mensagem: adquira o nosso DVD. E muita gente fazia isso, querer ganhar dinheiro em cima da obra, querer ganhar dinheiro, fazer comércio com a palavra de Deus. Só que a internet acabou com isso, porque hoje você baixa qualquer pregação que você quiser, você abaixa qualquer música que quiser, e não tem como uma pessoa vender CD, não tem como vender DVD, e diminuiu bastante. E também a internet ela deu voz a muitos pregadores e a muitos adoradores, a muitos cristãos verdadeiros, que até então estavam no anonimato, pregando de maneira tímida, digamos assim, para um grupo isolado de pessoas. A internet deu voz. Esses dias eu tenho tido o prazer de ouvir alguns pregadores aí que até então para mim eram anônimos, mas que pregam a palavra de Deus com ousadia, pregam com fé, falam a respeito de transformação de vida, falam sobre eternidade. Tive a oportunidade de ver um ex-travesti contando seu testemunho de conversão a Cristo e de pregando na palavra sobre a salvação, sobre a mudança de vida, e isso é maravilhoso. E isso a internet nos proporcionou, essa facilidade de levar o evangelho, esse meio de comunicação, onde muitas pessoas que não tinham como pagar um programa de rádio, que não tinham como pagar um programa de TV, ou mesmo como abrir uma igreja, ou pregavam apenas ali na sua célula, no seu grupo de convívio, a internet fez com que essas pessoas pudessem pregar de maneira mais intensa, chegar mais longe a mensagem do Evangelho. E, consequentemente, aqueles que queriam fazer comércio, aqueles que queriam ganhar dinheiro, aqueles que queriam fazer fama, fazer fortuna com a palavra, ou supostamente com a palavra, esses aí acabaram caindo em descrédito e acabaram perdendo o seu valor, porque não tem mais o que vender. Graças a Deus por isso, e foi uma bênção para a gente a internet. E eu queria trazer hoje uma mensagem que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só antes de entrar nesse versículo, nesse tema, eu só queria falar algo rápido sobre a pandemia. Aqui na minha cidade começou o toque de recolher de novo, teve mais algumas pessoas contaminadas aqui na cidade de Piraju, e muitas vezes nós ficamos com um certo medo, até uma certa tensão, um certo terror, mas a Bíblia diz em Salmo 46, Deus é nosso amparo e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Deus é nosso amparo e fortaleza. Não importa a pandemia, não importa a corrupção, não importa quantas pessoas estão morrendo, não importa quanto terror existe aí fora de criminalidade, de corrupção, de doença,
Deus é o nosso amparo e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor está conosco. E aqueles que muitos, eu sei que é muito triste, muitas pessoas morrendo, mas muitas pessoas morreram em Cristo e estão com o Senhor hoje e tenho certeza que estão felizes com Deus. Creio que essa pandemia não chegará até nós, mas se chegar, o Senhor estará sempre do nosso lado e o Senhor é sempre a nossa proteção. O Senhor é quem nos guarda, não há o que temermos. Pelo que não temeremos, ainda que as nações façam seus movimentos, façam sua gritaria, o Senhor é conosco, poderoso para nos salvar. Assim como o Senhor sempre foi com o seu povo, em tempo de tribulação, em tempo de guerra, em tempo de violência, em tempo de doença, o Senhor está conosco nesse momento. O Senhor, Ele é a nossa provisão, nada vai nos faltar, o Senhor vai nos guardar em todas as coisas, porque Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou não me faltará nada. Não nos faltará proteção, não nos faltará cura, não nos faltará provisão financeira, desde que estejamos em Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom. Salmos 34. Provai e vede, faz prova, coloca a tua vida lá no altar do Senhor e deixa lá, que Ele vai prover, Ele vai sustentar. Deus é maravilhoso. Independente da situação, independente de como está o terror aí fora, o Senhor é quem nos guarda. Quando nós temos a ousadia de descansarmos do Senhor, a Bíblia diz que existe um descanso em Deus. A Bíblia diz que existe um descanso lá no livro de Hebreus, que precisamos procurar entrarmos no descanso do Senhor. Quando nós entramos nesse descanso e temos paz em Deus, entregamos nosso coração, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso futuro ao Senhor, temos paz, porque o Senhor é que nos protege. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu não ia falar nada sobre isso, eu tinha um outro tema aqui da mensagem, mas o Senhor, Ele colocou em meu coração falar isso daí, me conduziu a isso, e eu creio que para tudo tem um propósito, e a palavra de Deus, ela é eterna e ela produz fruto por si só. Então Romanos capítulo 12, versículo 2, diz para você não se conformar com este mundo. Eu tenho visto nos últimos anos, nos últimos 23 anos que eu sou cristão, 24 anos, o conformismo, o evangelho de conformismo e de comodismo sendo pregado. Domingo pela manhã, depois de ter um tempo de oração, comecei a conversar com um amigo meu a respeito da situação atual em que um evangelho de comodidade ele é pregado, em que queremos adaptar a vida pecaminosa do ser humano ao evangelho e abrir concessões. Eu lembro de um grupo de rap que eu ouvi uma vez. Eu não gosto muito de rap, nada contra o estilo, mas não é meu estilo. Mas a letra da música, não por ser um rap, porque o estilo musical é estilo, mas a letra. Você pegar, por exemplo, uma banda como Mortification, que é uma banda de black metal, eu lembro que eu via os roqueiros mundanos, adoradores do diabo, falando: olha, Mortification é a melhor banda de thrash ou de black que eu já ouvi. O defeito deles é serem evangélicos. Roqueiros mundanos falavam isso, porque o som deles é da pesada, o som deles é muito cabuloso, é muito bom. Mas quando você vai ouvir a letra das suas músicas, eles estão falando sobre a influência do Evangelho, sobre a influência de Cristo na cruz, eles estão falando sobre a vida de Noé, sobre os pergaminhos, sobre a palavra. Ele está contando o testemunho de como tinha câncer e o Senhor o curou. Enfim, é uma mensagem cristã, é uma mensagem de fé. Aí você pega algumas bandas, como eu falei aqui da banda de rap, que está falando a respeito de a pessoa que foi preso porque praticou um latrocínio, porque ele cresceu rejeitado, cresceu sem dinheiro, cresceu e via as pessoas com dinheiro, com carrão, com moto, e ele não podendo ter, e ele foi roubar e acabou matando uma pessoa, e agora ele estava preso, mas
ele está preso, não vai trazer a pessoa de volta, e as pessoas fizeram isso de maldade, querer sacanear ele, pondo ele na cadeia, ele dando anos de prisão. Enfim, aí uma vez quando eu ouvi essa música, uma pessoa me falou: olha, mas isso é para ganhar os criminosos, é para ganhar os drogados, por isso que fazem isso. E eu digo: não tem como você ganhar uma pessoa para Cristo, você é massageando o ego dela. Para você ganhar uma pessoa envolvida com crime, envolvida com drogas, envolvido com homicídio, com roubo, você tem que pregar a verdade. Que a Bíblia diz que quando a pessoa derrama o sangue do ser humano, ela deve pagar com seu próprio sangue. Que o ladrão, quando preso, ele teria que pagar 7 vezes mais do que roubou, e que se alguém o matasse enquanto estava roubando, essa pessoa não seria culpada do seu sangue, e que é necessário arrepender dos seus pecados, senão não haverá salvação. Então, para você ganhar uma pessoa, você tem que pregar a palavra, doa quem doer. Como eu falei agora há pouco daqueles ex-travestis que se converteram e que pregam a palavra, pregam arrependimento, pregam mudança de vida. É esse evangelho que nós temos que pregar, é este evangelho que nós cristãos temos que viver. Não dá mais para viver um evangelho de conformidade com as coisas do mundo, em que queremos adaptar a nossa vida. Não é? O governo brasileiro faz muito disso, não consegue resolver os problemas, legaliza os problemas. E as pessoas no reino de Deus, elas querem fazer as mesmas coisas. Elas não conseguem resolver o problema, querem legalizar. Aí o cidadão, ele chega numa igreja onde prega arrependimento, onde prega salvação, ele se sente constrangido por estar ali, ele vai procurar uma igreja onde massageie o seu ego e diga que Deus o ama a si mesmo e que Deus aceita todo mundo, venha como estás. E de fato, vem como estás, mas não permaneça como está. Necessitamos uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação da palavra. O pecado de uma pessoa, ela não é no momento em que a pessoa comete um crime, não é no momento em que uma pessoa vai para um motel com alguém, não é no momento que uma pessoa se envolve com outra pessoa errada, ou com uma pessoa do mesmo sexo, ou mesmo quando a pessoa prejudica o outro. Não é ali que começa o pecado. O pecado começa quando você se conforma com este mundo, no momento em que a sua mente aceita a cultura das trevas, a cultura mundana, e começa a achar aquilo normal. Nesse momento, o pecado nasce ali em sua mente, e quando desce para o coração, e logo ele se transforma em atitude. Começa tudo aqui, quando você se conforma. Quando se conforma com as coisas deste mundo. A coisa mais triste que existe para mim hoje é quando eu vejo a cultura do mundo entrando dentro da igreja. Pessoas que servem a Deus querendo levar vantagem em tudo. Pessoas que servem a Deus querendo arrumar desculpa para os seus pecados ou para os seus erros. Pessoas que dizem servir a Deus e que acham normal todas as coisas aí fora e que trazem para dentro. Queremos dizer para o mundo: ó mundo, vem aqui para o nosso meio, porque nós temos tudo que vocês têm. E achar que com isso nós vamos lotar a igreja. Não vamos. E se lotar a igreja por acaso, não vai lotar o céu. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão fora da palavra. Nunca entrarão no céu. E nós somos chamados para povoarmos o céu, para levarmos as pessoas até Cristo, para levarmos pessoas até a salvação. E não vamos levar se nos conformarmos com este mundo. A pessoa vê: olha, vamos fazer jogo de luzes na igreja, vamos fazer festa disso, festa daquilo, para chamar as pessoas. Aí chama as pessoas e converte ela para o show, mas não converte ela para a palavra. Nós precisamos primeiramente transformar a nossa mente. Porque se nós não tivermos a nossa mente transformada por esta palavra, essa palavra não habitar, a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Se essa palavra não habita ricamente em nossa mente, em nosso coração, e se transforma em atitudes, não está valendo nada a nossa, digamos assim, nossa religião, a nossa fé. Essa palavra precisa habitar ricamente em nós, ela precisa habitar na nossa mente. A Bíblia diz: pensai naquilo que é do alto. Precisamos pensar naquilo que é do alto, na palavra. E esta palavra precisa se fundir em nosso coração, em nosso espírito. E assim virar atitudes. E não nos conformarmos com este mundo, mas sermos uma diferença, sermos oposição. Só que se nós fizermos isso, nós não seremos populares. Isso que eu estou falando não é popular. Ainda que eu não estou aprofundando muito, né? Estou aqui apenas na superfície, mas não é popular.
Mas você não tem que ser popular, porque Jesus disse: não julgueis que eu vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada, porque eu vim colocar um contra o outro. Porque quando você prega a palavra, você entra em confronto direto com o mundo, você entra em confronto direto muitas vezes com o sistema religioso e com a cultura desse mundo. Mas é a única maneira de nós agradarmos a Deus e de conseguirmos o melhor de Deus nessa terra e na vida futura. Jesus disse: não há aquele que tenha deixado pai, mãe, mulher, filho, dinheiro, trabalho por mim e não receba 1000 vezes mais aqui nesta terra, e também receba perseguição e por fim a vida eterna. Agora, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, o que você valoriza? A vida boa aqui na terra, a vida confortável, a vida sem conflitos, a vida gostosa? Ou valoriza aquilo que é do céu, aquilo que é eterno? Porque tudo isso daqui é passageiro. O nosso conforto, a nossa vida sem conflitos, a nossa paz com as pessoas, tudo isso é passageiro. Mas o reino, o evangelho, a palavra de Deus, ela é eterna. Nós temos que aprender a valorizar a eternidade. Esses dias eu e minha esposa assistíamos um filme em que pessoas morriam pelo evangelho. E ela dizia: nossa, eles morrem assim, com uma tranquilidade, né? Alegres. É um filme baseado numa história real. E eu disse: olha, no passado pregava-se muito sobre a eternidade, então as pessoas estavam preparadas para morrer por Cristo. Hoje não se prega sobre a eternidade, hoje se prega sobre a vida confortável aqui na terra. E por pregarmos uma vida confortável aqui na terra, as pessoas não têm mais um pensamento de morrer pelo evangelho, não tem nem mesmo o pensamento de um dia morrer e estar com Deus, apenas quer viver bem aqui na terra. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para mudarmos a nossa mentalidade e andarmos na contramão do mundo. O Senhor, ele veio para trazer a espada. Aí você vai dizer: ô Cristiano, você quer dizer que eu tenho que ser um cristão chato, que prego, que confronto, que me meto na vida dos outros, que vou chamar o cara lá que está em pecado e falar um monte de abobrinha para ele, que tem que me meter na vida desse, na vida daquele, viver sempre carrancudo, de cara fechada? Não, 1000 vezes não. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, que eu não me meto na vida dos outros, que eu não vivo de cara fechada. O que nós precisamos é aprendermos a palavra de Deus. Como disse Jesus: serão todos ensinados por Deus. Aprendemos a palavra, colocamos esta palavra em prática na nossa vida, aprendemos a Bíblia de tal maneira que se torne natural agirmos conforme a palavra de Deus. Isso já é uma pregação excelente, você viver a palavra de Deus. E segundo, quando tem oportunidade, sim, pregar a palavra, em tempo e fora de tempo. Veja bem, pregar a palavra não é se meter na vida dos outros, ou ir lá querer saber o que o cara está fazendo de certo e de errado e ir lá dar palpite. Não, é pregar. Sempre que tem oportunidade, cita um versículo bíblico, cita um texto da palavra, haja conforme a Bíblia nos ensina. Isso é mudarmos a nossa mentalidade, e isso é não nos conformarmos com o mundo e agirmos de acordo com a palavra. Eu agradeço sua atenção, fique com Deus e até a próxima semana.